Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Samuel capítulo 11. 1 Samuel capítulo 11. 1 Samuel capítulo 11. Vamos começar, vamos abrir nesta manhã com um devocional aqui na palavra do Senhor. E vamos abrir nosso coração, vamos pedir a Deus falar conosco. Amém? Abriu aí? Já encontrou? Então feche seus olhos um minutinho antes. Pede a Deus para falar o seu coração. Diga a Deus, fala o meu coração no poder do teu Espírito Santo. Clama a Deus pela palavra viva. Clama a Deus pela instrução. Clama a Deus pela revelação. Clama a Deus por uma ministração de palavra para você nesta manhã. Amém. Senhor, fala ao nosso coração, Deus. Acalma o coração dos irmãos, abre os ouvidos, fala com poder e autoridade. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes, Gileade, e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça uma aliança conosco, faça um acordo conosco, e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um acordo, uma aliança com você, sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul se reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu os soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Eu nunca imaginei, nem no meu sonho mais espetacular, ver o que eu tenho visto hoje na igreja, no evangelho, no Brasil. Eu nunca imaginei ver um crescimento, eu nunca imaginei ver igrejas, ver pastores, eu nunca imaginei ver a colheita de almas que hoje nós vemos no Brasil. Eu fico maravilhado, especialmente alguém que nasceu numa igrejinha batista, viveu numa igreja típica, bem bacana, bem ética, bem legal, como você já sabe, mas que ao entrar no movimento celular, experimenta um crescimento, uma explosão, e não só isso, não é número, é testemunho sobre testemunho, vida sobre vida, família sobre família. Cada domingo é um desfile, cada dia é algo tremendo. Todas as terças-feiras, nós pastores, todos os pastores da nossa igreja, nos reunimos para orar a manhã toda, mas começamos cedinho,
contando os testemunhos do final de semana. A gente quase não ora, porque é tanto testemunho. Ontem estávamos lá cedinho conversando antes de vir para cá. Eu não acreditei no que eles me contaram. Eu não acreditei na minha célula segunda-feira à noite, quando ali uma pessoa que eu estou há um tempão, não é, entrega a sua vida ao Senhor de uma maneira tão tremenda, tão entusiasmada, e uma confissão tão espetacular de fé. Eu estou impressionado. Não há dúvida nenhuma, irmãos, que essa colheita, essa expansão é resultado de um mover soberano de Deus. Há um mover soberano de Deus, uma colheita do Espírito Santo no Brasil. Deus tem um plano para esse país. Há também a necessidade, já acontecendo muito, um mover de Deus não só no meio do povo não crente, mas no meio da igreja, para preparar a igreja para cuidar desse povo. E nós estamos aqui para isso, esperando um avivamento de Deus, porque sem avivamento nós perdemos a colheita lá fora. Agora, ao longo desses anos todos, irmãos, ao longo de todos esses anos, daquilo que a gente tem visto, nós temos aprendido muitas coisas. Há sem dúvida alguma muita doutrina, muita teologia. Está aqui o Dr. Ralph Neighbor para nos ensinar. Há muita metodologia, muita troca de ideia. Mas eu que tenho lidado com centenas e centenas de pastores nos últimos anos, eu percebo a importância da nossa atitude. E hoje pela manhã o que Deus colocou para eu falar com você e compartilhar, não é sobre um novo princípio, uma nova maneira ou algo que a gente faz, mas algo que Deus tem revolucionado no nosso meio, através de uma atitude, uma nova atitude, uma atitude nos pastores, uma atitude no membro, uma atitude no líder, uma postura da igreja. Esse texto aqui nos fala sobre isso. Esse texto nos fala algo tremendo sobre atitude. Sabe, irmãos, um texto extraordinário que traz para nós uma grande notícia. Eu não sei se você percebeu, mas esse texto carrega uma grande notícia para mim e para você. O diabo não quer nos matar mais. Ele não quer te matar. Tem gente que morre de medo de morrer, pensa que o diabo quer matá-lo. Eu conto sempre que outro dia fui viajar com o irmão, uma pequena viagem, e no carro dele, quando nós entramos, ele falou: vamos orar, pastor? Eu falei: claro. Ele abre o porta-luva e tira um negócio de óleo desse tamanho, e a gente sai do carro, e ele unge as rodas, ele unge a lanterna traseira, os faróis, ele unge volante, irmãos. Eu falei: irmão, tá ficando perigoso, esse carro vai derrapar na primeira curva aí. Ele jogou tanto óleo no carro, ele falou: não pode dar brecha, não pode dar brecha. Eu falei: irmão, o diabo não quer te matar não, irmão. Ele não quer matar a gente não. Irmão, você sabe que o diabo não quer te matar? Ele não quer nos matar. Ele já tentou matar crente. O diabo já começou lá no início da igreja. Ele disse assim: elimina, massacra, mata todos. E cada vez que o diabo mandava um romano, um judeu, enfiar uma espada, queimar vivo, violentar, maltratar um crente, mais crentes apareciam. Parecia uma praga. E crente, ele matava um, aparece 10, matava 10, aparecia 1000. Chega uma hora que ele reúne a capetada e diz: para esse negócio de matar crente, porque quanto mais a gente mata, mais crente está aparecendo. E ele se recolhe e fala: o que eu vou fazer para parar esses crentes? E eu acho, sabe, fico aqui imaginando que um capetinha inferior ali falou: chefe, eu vi uma coisa lá acontecer. Porque é verdade, a gente mata, e a gente ameaça, e a gente fala: vou matar sua filha, eu vou tirar seus bens, vou te queimar vivo. E eles cantam, e eles adoram desculpa, não posso falar o nome. E já imaginou? E aí ele diz assim: mas teve um lá. Teve um lá. Lá na minha terra eu costumo dizer que ele é um cruzeirense, né? Um crente cruzeirense. Um crente cruzeirense, fraco, covarde. Aí, irmão, veja bem, o capeta chegou e falou assim: nega Jesus, senão eu te mato. Aí ele olha para um lado, olha para o outro: você não me mata não? Uai, mas você é diferente? Não, então não me mata não. Não me mata não, eu nego. E eu não matei. E depois, chefe, fiquei olhando ele.
Eu fiquei reparando esse cabra agora, e ele, perdeu a força, ele perdeu a alegria. E eu acho que nós descobrimos uma maneira de anular essa igreja, de parar esse povo. E olha, eu imagino que aquele capetinha foi promovido, porque a ideia dele foi sensacional. O texto aqui diz que Naás provavelmente não é nome, talvez é uma própria designação. O inimigo, o exército inimigo, Satanás, Naás, cerca a cidade do povo de Deus e diz assim: eu vou matar todos vocês. Irmãos, acontece aqui no texto algo que deixa Deus indignado. Por quê? Porque aquele povo, o povo de Deus, o povo mais vencedor, o povo que já havia vencido inimigos só com um grupo de louvor à frente, gente que sabia muito bem, que conhece, um povo que tem gente, que tem na sua história um Gideão, um Josafá, um Davi. Agora, numa época dessa de guerra, de pressão, esse povo aqui nem quer lutar, esse povo nem quer entrar no combate, e eles, o povo de Deus, oferece para o inimigo uma chance de um acordo. E eles dizem assim: por favor, não nos mate, faça um acordo conosco, faça um acordo conosco. Se o inimigo não quer mais nos matar, e a gente percebe isso aqui, nós temos que entender muito bem o que ele quer. O inimigo quer nos desmoralizar, nos desanimar, nos paralisar. Meu querido irmão, o título dessa mensagem que eu prego é a sobrevivência, atitude de sobrevivência, a maior inimiga da nossa vitória. Irmão, não há nada que bloqueia mais o avanço da igreja do que nós mesmos e nossas atitudes, e o diabo sabe como fazer. Ele envia um ataque sobre nós, mas não é para matar não, é só para ferir. Porque ele diz assim, olha, tá bom, eu não mato vocês não, mas eu faço um acordo com uma condição: eu vou entrar aí dentro com a minha faca e eu vou arrancar o olho direito de cada homem do povo aí. Eu vou enfiar minha faca e vou tirar o seu olho direito fora. E se você quer um acordo comigo, a partir de agora então, você vai viver, mas sem o seu olho direito. E o olho direito, é óbvio, você já ouviu esse texto e conhece muito bem, é o olho da mira, é o olho do alvo, é o olho do ataque, é a visão. Naquela época, com uma espada na mão, um escudo aqui, a única chance do soldado, do guerreiro, era se esconder muito bem, o mínimo para fora, porque é lança e flecha para todo lado, e ele guardava o seu olho direito para atacar. O que o diabo está dizendo é: eu te deixo viver, mas você está fora do combate. Eu deixo você viver, mas você não ataca mais. Eu deixo você viver, mas você não conquista. E nessa hora, irmão, ele acaba conosco. Por quê? Porque nós não fomos feitos para sobreviver. O Senhor não nos fez apenas para manter. Nós não somos os que fazem a manutenção da igreja. Nós temos um chamado a ir aos confins, a conquistar, a avançar. E o inimigo sabe disso. Então, ele não quer um crente morto, ele quer um crente semi-morto, moribundo, um zumbi encurvado na igreja, uma pessoa triste, ferida, desanimada, uma pessoa que não tem ousadia, que não sonha, que não tem mais autoridade, uma pessoa que não abre mais a sua boca para testemunhar. Por quê? Porque eu fui ferido, porque arrancaram o meu olho, porque eu perdi a minha visão. O diabo tem lançado um ataque impressionante contra a igreja. Sabe, irmãos, parece que eu sinto a presença do inimigo aqui assim, no meu ouvido aqui, bufando, todos os dias. Todos os dias. Quando me tornei pastor, algumas pessoas falaram comigo assim: cuidado, esse negócio de pastor é perigoso. É perigoso, não é? Pastor cai em adultério. Adultério é uma arma tremenda para jogar pastor no chão. Eu sou pastor há quantos anos? Eu falo com a minha esposa e falo com todo mundo: eu devo ser feio que dói.
Eu devo ser repugnante, porque nunca ganhei nenhuma piscadinha assim, irmão. A moça nunca me deu uma bolinha assim, nem uma olhadinha, irmão. Nada, nunca aconteceu isso comigo. Graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Bem-aventurados os feios, não é? Bem-aventurados os feios. Por quê? Porque estão isentos dessas coisas. Louvado seja Deus. Irmão, dinheiro. Não saí do meu trabalho, nem virei pastor por causa de dinheiro. Se eu quisesse dinheiro, eu ficava onde eu estava. Mas no dia que eu tomei posse, ajoelhado, eu falei, Deus, eu falei assim, ô Deus, se eu sair a pedido ali de alguém da igreja, atravessar a rua da igreja, porque ali tinha um barzinho, tinha um xerox, se eu pegar uma nota de R$2 para ir lá tirar um xerox, sobrar 50 centavos de troco, e essa moeda ficar no meu bolso, eu não devolver, eu falei com Deus, tira a minha vida, Deus, tira a minha vida, porque eu não vou tocar numa moeda que é do Senhor, e eu tenho vivido assim cada minuto da minha vida, não encosto o dedo no que é meu, sabe, o inimigo, né, e todo mundo fala, mas esse negócio também de poder, de fama, eu nunca andei atrás disso, não quero saber, fui tão bem educado, não preciso me afirmar em cima de um púlpito, não estou aqui para aparecer, estou aqui para servir, sou um servo, nada mais que isso, não quero fama também não, mas, deixa eu dizer para você, não tem um dia, e aí você fala assim, essa vida desse pastor é uma maravilha, não tem um dia que eu não sinto o bafo do capeta aqui no meu ouvido, querendo me derrubar, e sabe como ele tenta me derrubar, se ele não tenta nessas áreas? Através das emoções, através do desânimo. Por quê? Porque o alvo dele é gerar uma pessoa que ande por aí desfilando uma vidinha acomodada, derrotada e sobrevivente, que é a maior antipropaganda ao reino de Deus que existe. Pastor, quando nós fazemos um acordo com o inimigo, um acordo de boa convivência, de não sonhar mais, de não atacar mais, de não expandir mais, nós estamos trabalhando para o inimigo. Nós estamos estabelecendo um padrão que não é o de Deus. Nós estamos estabelecendo um padrão que é do maligno para destruir a igreja. Então, o diabo começa a nos atacar e a gente começa a fazer acordo com ele. O meu casamento, por exemplo, que eu sonhei de ser o alicerce da minha vida, coisa mais linda, a gente não separando, tá bom. O casamento não precisa mais ser um espetáculo, basta sobreviver. E vão os dois vivendo aquela vidinha triste, medíocre, que não inspira ninguém. A maioria não sonha mais em ter uma vida maravilhosa, em ser poderosamente usado por Deus. A maioria não aspira mais àqueles batismos, aquele mover, eu estou indo, tá bom. Ninguém está pensando mais em 100%, em 200%, 20% tá bom. E a gente começa a se acomodar a atitudes de sobrevivência, de não lutar, de tentar conviver pacificamente com o mundo, com o inimigo, com a crise. A atitude de sobrevivência é a maior inimiga da nossa vitória. E se tem algo que Deus tem nos ensinado e a gente tem buscado enormemente, são as ferramentas de motivação para os nossos líderes, para que eles sonhem, para que eles acreditem, para que eles estabeleçam, não é, alvos grandes. Nós não estamos aí para sobreviver. Eu fiquei feliz quando o pastor Carlos Alberto me falou pelo telefone, não é, de como Deus estava chamando a estabelecer alvos e um ano de crescimento e retomar em algumas áreas ainda mais crescimento. Eu me alegro porque no ano passado a mesma coisa, Deus começou a me incomodar de uma forma tão grande, irmãos, de uma forma tão grande, dizendo, não pare, não pare. Eu não sei contar você, mas há um senso de urgência
no nosso meio enorme. Parece que nós estamos fazendo assim, a última varrida. Nós não podemos ficar por aí, feridos, parados, porque é a hora de uma grande colheita. Eu creio que essa coisa espetacular chamada Comunidade da Graça tem um papel gigantesco a cumprir no Brasil, mas nós não podemos acomodar. Nós não podemos acomodar. O diabo tem lançado ataques em diversas áreas. Ele coloca entre nós uma feridazinha lá no coração. Ele coloca uma crise ali no casamento. Fica uma mágoa não resolvida. A gente tem preterido em alguma coisa, enfrenta uma determinada situação e daqui a pouco a gente se desanima, a gente para. Irmãos, por favor, não tome de maneira alguma o exemplo de 1 Samuel 11 para você. Fazer uma aliança com o inimigo é totalmente contra a vontade de Deus. Se esse texto mostra para nós o quanto o inimigo não está interessado em matar a gente, mas apenas ferir, apenas tirar de combate, apenas roubar de você, não é, a sua capacidade de continuar avançando, atacando e conquistando. Esse texto mostra também como Deus se sente quando um crente, um líder, um pastor age desta maneira e se acomoda e para de lutar, e para de pagar preço, e para de sonhar. O texto diz que Saul, ungido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, quando Saul ouve falar que o povo tinha feito, ou estava para fazer um acordo com o inimigo, diz o texto que o Espírito Santo se apodera dele, e ele fica furioso. Irmão, não é Saul quem está furioso, é o Espírito Santo. Ele está dizendo: eu fico furioso quando a minha igreja faz aliança com o inimigo. Eu fico furioso quando a minha igreja não está disposta a morrer por mim. Irmãos, é melhor para o Espírito Santo que a gente morra tentando do que a gente desiste de lutar. E o Espírito Santo toma Saul de uma tal maneira que ele pega uma espada, despedaça os bois, enfia um gancho nele e fala assim: ande por Israel inteiro e diga: eu vou arrebentar com o rebanho de quem ficar na sua terra em vez de vir para a luta. Qual é o problema? Cada um está cuidando das suas coisas. Eu não vou na batalha porque a minha casa, o meu dinheirinho, o meu gado, a minha família, e eu não estou na batalha. E ele fica tão bravo e tão indignado. E nesse momento então, aqueles bois vão sendo levados com sangue na mão, e o povo vai ficando com temor, e junta um exército enorme, num minuto, e uma nova atitude liberta aquele povo. E você viu a história, uma história espetacular. Amém. Toda vez que nós nos acomodamos, tiramos do nosso olhar a visão da multiplicação, a visão do avanço, a visão das almas, quando nós paramos de pensar nas pessoas e começamos a pensar em nós, em cuidar do nosso próprio gado, em cuidar daquilo que é nosso, toda vez nós estamos provocando indignações, fúria, eu creio, no coração de Deus. É como se o Espírito Santo estivesse abrindo para a gente dar uma olhadinha como Deus sente quando a igreja dele perde a força de combate, o sonho, o desejo de agir. Toda aliança que a igreja fez em toda a sua história, ou faz com o inimigo, sempre vai ter uma condição e um alto preço. Sempre. E toda vez que um líder, um pastor, um supervisor viver para sobreviver, ele vai ter uma perda muito grande. Ninguém pode fazer uma aliança com o inimigo e com o pecado e esperar que não vai pagar um preço muito grande. Esperar que não vai pagar um preço muito grande. Então, nesta manhã, com base nesse texto, eu proponho que a gente faça o que Saul fez aqui. A Bíblia diz que Saul ouviu aquilo.
analisou a situação e ele parou o que ele estava fazendo. Sabe, irmão, um momento como esse é um momento de parada. Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou vivendo? Quais são os meus alvos? Como que eu me encaixo em todo esse mover de Deus? O que está acontecendo comigo? Segundo lugar, olhe a situação com honestidade. Olhe ao redor e deixe a indignação de Deus encher o nosso coração. Irmãos, tudo que move a gente é aquilo que está no nosso coração. Se o nosso coração está muito acalmado, se o nosso coração está muito tranquilo, tem alguma coisa errada. Vivendo a época que a gente vive, a oportunidade da igreja, o país que a gente vive, nós temos que ser gente de coração indignado. Não é possível continuar como está. Não é possível a igreja continuar sendo como ela está sendo. Não é possível nossas lideranças continuarem a fazer o que estão fazendo. Alguém tem que fazer algo. E Saul disse, alguém tem que fazer algo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Se nós nos dizemos o povo de Deus, o povo cheio do Espírito Santo, o povo fiel, o povo que conhece o coração do Pai, então nós temos que sentir o que Deus sente. Nós temos que deixar essa indignação encher nosso coração. E o temor do Senhor, tomando conta de nós, nos fazer agir da maneira que Deus quer que a gente age. Sobrevivência vai ser sempre maior inimigo da nossa vitória. E qualquer um que aceitar continuar do jeito que está, vai dançar. Eu cito 2 exemplos apenas para ilustrar o que eu estou falando e poder fazer para você minha aplicação nesta manhã. Eu quero citar um exemplo extremamente negativo no Velho Testamento e um exemplo extremamente positivo do Novo Testamento, para falar para você sobre a atitude de alguém que vai fazer diferença. E nós temos ensinado nosso povo, e nós temos hoje trabalhado e sonhado com milhares de células. Nossos alvos agora são próximo ao alcance 5.000 células. Nós estamos lutando muito e desafiando, porque nosso inimigo não é saber fazer, nem é o mundo que não quer ser salvo. Eu fico impressionado, irmãos. Todo final de semana chegam 100 novos convertidos, todo final de semana. Dos encontros, todo final de semana. O povo paga para ser evangelizado. Meu irmão, o mundo está pronto para ser colhido. O problema é nosso. O problema é nós. Nós estamos cheios de impedimentos. Nós estamos cheios de acomodação. Nós estamos cheios de uma atitude que o inimigo tem nos prendido, com ideias falsas, doutrinas falsas, interpretações erradas ou feridas que estão tirando o nosso olho direito. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 2 Reis, também aquele texto muito conhecido. 2 Reis, no capítulo 13, no verso 14. O texto diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como Carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os sírios em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Você conhece essa história. Eliseu acorda, sei lá o que acontece, vê aquele rei e fala assim: ai meu Deus, lá vai outra vez o rei banana. E ele fala assim: ô rei, abre a janela por favor. E o rei abre a janela. Me ajuda aqui que nem força não tem.
Me ajuda, vamos atirar, mão com a mão. Você puxa para mim, mas nós temos que atirar uma flecha pela janela. E eles esticam a flecha e atiram. E a flecha passa, vai embora. Quando a flecha passa na janela, Eliseu profetiza e diz assim: vitória, vitória, vitória completa contra a Síria. Vitória completa. Irmãos, literalmente Deus abriu uma janela de oportunidade. Deus abriu para eles uma promessa, uma palavra de fé. Vitória completa, vai destruir a Síria. Naquele momento, irmãos, pela vontade do céu, a Síria teria sido varrida da terra. Não existiria mais a Síria. E aí o rei fica todo feliz, porque quando Eliseu fala é para valer. E naquela hora ele vai embora, o rei, então tchau, olha, morre em paz, fica aí com Deus, fica numa boa e tal, desculpa, e vai embora correndo. Mas antes de sair, Eliseu fraquinho, fala: peraí, não acabou não. Vai lá na janela, pega as suas flechas e atira no chão. E ele atira, ele pega uma flecha, atira, ele pega outra, atira, ele pega uma terceira, atira e para. Quando ele volta, o rei está irado, chorando, falando: por que você parou? Quantas flechas você tinha nas suas costas? Ele diz: 6. Por que você tirou 3 vezes? Não sei, eu parei. Parei. Irmão, naquela hora Eliseu diz assim para ele: Deus tinha te dado uma vitória completa, mas você definiu o tamanho da sua vitória. Você só vai ter 3. Era para ser uma vitória completa, só vai ter 3. Outro dia eu estava lá em Israel, nas colinas de Golã, vendo os bunkers de onde soldados sírios, atiradores, matavam crianças judias agora, nos anos 70, porque o rei Banana lá atrás não teve postura, intensidade espiritual para trazer a plena vitória que Deus tinha dado para ele. Sabe por quê? Ficou com preguiça de dar mais 3 flechadas. Irmão, tem gente que fala comigo assim: mas pastor, 40 dias de jejum, pastor, quando eu começo a jejuar assim, me dá uma fome. Uma fome. Pastor, também me dá uma dorzinha de cabeça aqui, sabe, eu não posso participar não. Banana. Não é esse tipo de gente que Deus está contando. Não é esse tipo de gente que vai ganhar esse mundo para Jesus. Não é esse tipo de herói que Deus vai usar. Não é, irmãos. É uma atitude sobre nós, irmãos. Aqui, tem uma janela de oportunidade extraordinária. Tem aqui milhares, milhões de pessoas, famílias, jovens, gente que seria drogada, que morreria no trânsito, que se separaria. Está aqui, Deus está dizendo assim: vocês vão ganhá-los, mas está na nossa mão as flechas, está na nossa mão nossa postura, a maneira como nós lideramos, a maneira como pregamos, a maneira como oramos, a maneira como nos colocamos diante do nosso povo. Não, eu sou pastor, eu não tenho tempo para ter minha célula. Não, sabe, as irmãs da intercessão oram, o pastor não